Muito boa tarde, estamos chegando para você com mais um TH Mais Esportes aqui no TH Mais SBT nesta tarde de sexta-feira que pro palmeirense, hein, Denise Duarte? Muito boa tarde para você. Ai, boa tarde. Dormiu? Olha, Zé, dormi. E você sabe que o look hoje foi proposital, né? Lucas Piccolo. E o Palmeiras, Lucas Piccolo? Quem para esse time? O Palmeiras fez história, né, Zé? Boa tarde pra você, pra Denise, pra todos que estão nos acompanhando. Eu confesso que eu fiquei do lado dos que secam o Palmeiras. Faz parte. Mas, no final do jogo, não fiquei feliz, fiquei admirado. Porque realmente é impressionante o poder de reação psicológico muito forte. O Abel no 3-0 pedindo calma para os jogadores. E eles realmente não diminuindo, né? Não deixando a peteca cair. Foram buscar a virada, não só o 3-0 como o 4-0. Então, eu posso falar o quê? Parabenizar, não tem muito o que falar. O Palmeiras está de parabéns, mais uma vez buscou uma virada. Não vamos falar do jogo. Lembra que eu falei pra você, quando o Palmeiras perdeu de 3-0, eu falei, eu cheguei aqui de preto, cheguei luto. triste, eu falei assim, eu olha, também. existem dias de luta e hoje são os dias de glória que a gente está Exatamente. vivendo aqui. Bom, Rodolfo Pardini também não dormiu. Rony chegou todo vestido, tá uma beleza aqui. Bom, a gente tá chegando com o TH Mais Esportes pra você. Na edição de hoje, além do Palmeiras, nós vamos falar do Mirassol, que abriu a venda de ingressos pro duelo decisivo contra o Botafogo nesse sábado no Maião. Também o Grêmio Novo Horizontino também segue firme na preparação para enfrentar o América Mineiro. Novo Horizontino joga na segunda-feira. E tem novidade no futebol paulista, a Série A2 do Paulistão vai mudar um pouquinho de formato e a gente passa tudo isso para você a partir de agora no TH Mais Esportes. E a gente começa falando então desse jogão de ontem. O Palmeiras fez o que parecia impossível, virou o jogo para cima da LDU e se classificou para a grande final da Libertadores da América contra o Flamengo. Vou dizer, na minha opinião, eu fiquei preocupado com o início do jogo. Palmeiras muito calmo. Eu vi o Fux em determinado momento, numa cobrança de lateral, pedindo, espera, calma, gente, calma. Parecia, Denise Duarte, que todos já sabiam que o Palmeiras faria o 4-0. Ô Zé, é o tipo de jogo que a gente não se analisa apenas olhando o sistema tático, mas é um jogo que a gente se analisa com emoção, porque foi o que refletiu o jogo de ontem, emoção. É claro, nós palmeirenses sabíamos da dificuldade, falei isso inclusive aqui no programa anterior, falei que seria muito difícil, não só pelo Palmeiras, mas pela LDU. É uma equipe que derrubou Botafogo, derrubou São Paulo. Então, assim, eu imaginava um jogo um pouco mais difícil e me surpreendeu porque o elenco Palmeiras trabalhou perfeitamente e o individual também foi decisivo para essa virada histórica e épica. Ô Lucas, o Rafael Veiga foi muito criticado no jogo passado e ontem foi decisivo para esse título. Acho que é uma das grandes marcas desse Palmeiras, né? Eu acho que o Rafael Veiga já esteve em uma fase melhor, isso é inegável. Mas o Rafael Veiga tem gol em final de Libertadores, gols importantíssimos de falta. Chegou a ser o meia com mais gols, o meia atacante com mais gols no mundo na posição, Rafael Veiga. Não está atravessando a melhor fase possível, mas é um jogador decisivo. E tem o dedo do Abel também. Colocou ele no segundo tempo, estava 2-0 o jogo, ele praticamente virou a partida, um foi de pênalti, o outro ali num belo passe também do Vitor Roque. Que visão de jogo no terceiro gol do Palmeiras, deixou dentro da pequena área. Mas de todos os feitos que o Abel já fez no Palmeiras, e são muitos, dezenas de feitos, esse com certeza aí um dos maiores, se não o maior, tanto que ele chorou em campo depois do jogo. O maior. Uma semifinal de Libertadores, você virar uma desvantagem de 3-0, primeira vez na história nessa fase, e vai demorar muito para se repetir, porque realmente tem toda a questão psicológica, mesmo o Palmeiras sendo um time forte e melhor que a LDU, reverter um 3-0 não é fácil. Agora, do lado da LDU, não estou tirando mérito nenhum do Palmeiras, não é o objetivo aqui. Não, a LDU, eu não sei se aconteceu alguma coisa com o Botafogo, com o São Paulo e com o Palmeiras na ida, ou se a LDU ontem teve a pior atuação da história. Mas a LDU não conseguia trocar 3 passes em sequência. Teve um lance, no último lance praticamente... Não jogou nada, de fato, mas não conseguiu. Não, mas você não conseguir passar do meio campo. No último lance, quando já estava 4-0, teve uma bola que aí vira aquela retranca do Palmeiras e o abafa da LDU. O jogador foi cruzar na área no último lance, ele errou a área. Não conseguia fazer nada a LDU. E o Palmeiras muito letal, pegando a LDU nessa situação, claramente nervosa, a equipe de Quito. Vai fazer, claro, vai ser o rolo compressor, mérito total do Palmeiras. E agora uma final épica também, né? Entre Flamengo e Palmeiras. Ô, Denise, e esse menino Alan, que parece que todo mundo conheceu ele ontem. O Alan, tô puxando aqui, ele tem 21 anos,
Veio mais um menino aí da base do Palmeiras. A gente sabe que esse investimento da base do Palmeiras vem fazendo uma diferença incrível. Mas, ô Zé, tudo isso que eu vejo do Palmeiras acontecendo, a gente fala assim que a bola pune, mas a bola também ela prevalece. Então, se a gente olhar o histórico do Palmeiras, é um time que paga certinho, é um time que tem uma estrutura técnica muito bem montada, cuida da base como ninguém. Então, tudo que o Palmeiras vive não é à toa, não é sorte, é trabalho. E quando você vê algo, o que aconteceu ontem, eu fico arrepiada, porque é algo que não tem como a gente pensar que poderia acontecer. E aconteceu. Sabe aquilo que o Abel falou mesmo? Era só mágica, e foi mágica, porque não tem como você pode fazer parar, olhar a parte tática, igual o Lucas está falando. O que aconteceu com a LDU? Por que a LDU não jogou? Você não consegue entender, mas tem certas coisas que o esporte não explica. É só a emoção de quem vive. E o Abel falou, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. 80, né? Já 80 já foi suficiente para... E me admira o treinador, o técnico ter essa maturidade, porque ele chamou a responsabilidade para ele. Ele não colocou nos seus jogadores, ele chamou para ele. Ele foi o primeiro a acreditar. E ali deu no que... E essa linha que você falou do trabalho e da gestão serve também para o Flamengo, tanto que os dois vão se enfrentar na final. Vai ser uma grande final, com certeza, vai mobilizar o Brasil inteiro. Bom, a gente muda de assunto agora, depois de falar do Palmeiras, vamos falar do Mirassol, porque a torcida do Leão já pode garantir presença do jogo do fim de semana. O Mirassol abriu a venda de ingressos para confronto direto com o Botafogo pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida vai ser amanhã às 6 da tarde no Maião e tem muita expectativa depois da vitória fora de casa sobre o Sport. Mirassol, que está disputando lá em cima, Denise, uma vitória vai jogar contra um time que está ali brigando por essa classificação para a Libertadores também. Mas o Mirassol está invencível. O Mirassol está imbatível, com certeza. A preocupação maior é do Botafogo, porque ganhar dentro do Mirassol hoje, em seus domínios, em sua casa, é um duelo muito difícil para os adversários. E o Palmeiras, estou com o Palmeiras na boca hoje, não sei porquê, mas... Você sabe por quê, né? Mas o Mirassol, ele fez, né, aquele primeiro jogo atrasado que fez contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, conseguiu um empate heróico também. O Mirassol vem aí fazendo coisas impossíveis, incríveis nesse campeonato. Então, assim, eu acho que é muito mais difícil pro Botafogo do que pro próprio Mirassol. É isso, Lucas? Mais difícil pro Botafogo? Hoje o Mirassol é mais time que o Botafogo, tem uma campanha melhor jogando em casa também, é um dos melhores mandantes do campeonato. Então, claro, o futebol é uma caixinha de surpresa, a gente acabou de falar, perdeu de 3-0 o Palmeiras, conseguiu virar. Não é impossível que o Botafogo vença, mas por se tratar de um confronto direto, um jogo muito sério, eu acredito que o Mirassol, sim, pelo trabalho que vem fazendo, tem maiores chances de sair com a vitória e se firmar cada vez mais aí no G4. Vai encostar no Cruzeiro se essa vitória já pode até virar G3. Bom, imagina. A gente vai ouvir agora, então, o Neto Moura, meio-campo do Mirassol, para falar, ele vai falar um pouquinho sobre essa expectativa para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Nunca imaginei chegar em 2025, a gente está vivendo esse momento, assim, lá atrás ele fala. Mas eu acho que o clube trabalhou bastante, o clube é um clube sério, né, que sempre faz o melhor para quem trabalha nele. E viver um momento como esse, como eu falei, é um sonho meu, que me dedico bastante aqui durante todos esses anos. Acabou que saí algumas vezes, mas sempre que pro Mirassol surge a oportunidade de voltar para cá, eu nunca pensei duas vezes por conta desse trabalho, por conta da seriedade do clube. Eu acho que a gente desfrutar agora comigo, desfrutar. São jogos grandes, jogos pesados, mas a gente tá preparado. Como você falou ali, a gente tem que defender essa invencibilidade em casa, né? Onde a gente é muito forte. E como eu falei, desfrutar, fazer o nosso melhor, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar um belo dia que vai da forma. Muito consciente o Neto Moura, muito consciente, né? Claro, né? É aquilo que ele tem essa consciência porque hoje o Mirassol está no lugar que está e não é à toa. Então vem muito consciente, trazendo ali a segurança de um time que vem brilhando aí no Campeonato Brasileiro. Tem que ser essa mentalidade, não pode deixar subir para a cabeça, está acabando o campeonato.
Então, não é agora que vai mudar. Não é agora que vai mudar e não deve mudar se o Mirassol quiser aí continuar sonhando e vai sonhar para se tornar realidade. Vamos ver como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver antes da rodada começar, 31ª rodada começando, tá na sua tela aí, ó. Palmeiras líder, 22 pontos. Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo em segundo. Precisava até questionar isso, né? O Flamengo 61 em segundo, Cruzeiro 57, Mirassol 55. Aí Bahia 49, Fluminense e Botafogo 47, o Vasco 42, talvez seja aí a linha divisória dos que vão para Libertadores ou não. São Paulo 41, Corinthians e Grêmio 39, Bragantino e Atlético Mineiro 36, Ceará Internacional 35, Santos 32. Vitória, zona do rebaixamento 31, Fortaleza 27, Juventude 26, o Sport 17. Denise, nós estamos criando campeonatos aí com 2 times e o resto. E é uma rodada que dá pra pensar que o Mirassol pode ocupar aí a 3ª colocação, porque o Cruzeiro enfrenta o Vitória. E o Vitória tá na degola e precisa vencer de qualquer jeito. Então vai ser um jogo difícil pro Cruzeiro também. A 3ª força do Brasil, Lucas, Não, Mirassol? Vou torcer pro Cruzeiro ganhar, com todo respeito ao Mirassol. Eu sou santista, se o Vitória ganhar, ferrou pro Santos. Entendi. Então, o Mirassol em 4º lugar tá bom, né? Não vai mudar muito do 4º pro 3º. Deixa o Cruzeiro ganhar. Mas eu acho que, respondendo o que você tinha comentado, vai ser Palmeiras ou Flamengo. Eu vejo o Cruzeiro já um pouco longe, até em questão de desempenho, eu acho que não tem o mesmo nível de futebol de Palmeiras e Flamengo. Provavelmente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no TH Mais Esporte. Já já a gente fala de Novo Horizontino e outros assuntos nesta sexta-feira. A gente volta já. De volta por aqui no TH Mais Esportes. E você gosta de esporte assim como eu? Então não perca Beach Tênis. É isso mesmo, prepare-se porque vem aí o torneio Interarenas, uma parceria TH mais SBT e RP Beach Club Heróis Arenas. Esse é um evento inédito que vai agitar o universo do beach tênis. Serão ao todo 600 atletas representando cerca de 20 arenas em uma disputa histórica e eletrizante. Anota aí na agenda, dias 28, 29 e 30 de novembro, na Arena RP Beach Club, em São José do Rio Preto. Não fique de fora! Experiência única! Reúna sua torcida, vista as cores da sua arena e venha fazer parte deste grande espetáculo do esporte. Maiores informações você pode ligar no 17 997 23 1409. Apoio a Demicon. Dá para ser crédito? Dá para ser investimento? Lógico que dá. E também Bem Saúde, o plano da Beni. Tá aí, Denise. Obrigado. Recado da Denise para você aqui no TH Mais Esportes. E a gente fala agora sobre Novo Horizontino. Trabalhou no centro de treinamentos durante toda a semana. Os jogadores passaram por atividades de força na academia. Em seguida, foram a campo para vários exercícios de ativação e duelos em espaço reduzido. Com 55 pontos, o Tigre está na 5ª colocação, empatado com o Goiás, e segue firme na briga pelo acesso. A equipe viaja amanhã para a capital mineira. O duelo contra o América acontece na segunda-feira, às 19 horas, na Arena Independência. Lucas Piccolo, essa Série B vai ser decidida na última rodada, não? Tá finalizando, né? Já são mais jogos que a Série A, inclusive, e o Novo Horizontino já há alguns anos aí brigando, é um time muito fortalecido já, né, muito bem estruturado. Então acho que tem tudo também para continuar nessa briga e quem sabe, né, também representar mais um time aqui do interior na Série A junto com o Mirassol no ano que vem. A gente torce realmente para que seja esse final de campeonato seja muito bom para o Novo Horizontino e que eles consigam aí a classificação, o acesso à Série A também. E jogando fora de casa agora, né, Denise? Desafio fora de casa, mas tem que ganhar fora também, né? Ô Zé, pra quem pensava que o campeonato esse ano seria tranquilo pro Novo Horizontino, se enganou. Eu acho que tá pior do que todos os anos pelo equilíbrio que vem apresentando essa Série B desse ano. E aquilo lá, cada ponto é importante. Agora não tenho o que falar, não existe jogo fora, jogo dentro. Eu preciso aproveitar empate fora de casa. Não, agora a vitória é o que interessa para o Novo Horizontino se quiser pensar no acesso para o ano que vem. A gente lembra que o Novo Horizontino joga na segunda-feira, no fechamento dessa rodada desse final de semana. Para a gente falar um pouquinho mais de Novo Horizontino, vou colocar a tabela da Série B do Brasileirão aqui no telão e a gente consegue até verificar as posições, inclusive essa 5ª colocação da equipe do Novo Horizontino. O Curitiba, líder, 60 pontos. Imagino que com o Curitiba já esteja praticamente resolvido, né?
Talvez não para título, mas... São 3 pontos aí. Mas pro quinto colocado... pro quinto... sim, entendi. Pro eu acho quinto que não já vai perder. pra subir... Eu acho que tá em aberto ainda. A questão mas tá assim, em do aberto segundo até o oitavo, ó, Chapecoense e Remo 57, Goiás e Novo Horizontino 55, Criciúma 54, Atlético Paranaense, que eu imaginava fosse a grande força dessa Série B, né? E não se confirmou. E começou muito pior, melhorou, né? Mas chegou a ficar na segunda parte da tabela Atlético Paranaense. Eu acredito que o Coritiba, a única vantagem do Coritiba é que é o único time que não tem confronto direto. Os outros todos têm confrontos diretos aí nessas últimas rodadas. Já facilita, né? Claro. Agora vamos lá, o Atlético Paranaense 53, acho que até o CRB aí, essa disputa aí por 3 vagas. Cuiabá nono com 50, o Avaí 48, Atlético Goianiense 48, Vila Nova 44, Operário 42, o América Mineiro, olha, adversário do Novo Horizontino, 41 pontos. Ferroviária 39, Atlético Clube 37, o Botafogo já abrindo a zona de rebaixamento 35, pode ser até que consiga sair a depender dos jogos aí. Volta Redonda 34, Amazonas 32 e o Paysandu sem chances 27. O Novo Horizontino, Denise, que quando enfrenta times da parte de baixo da tabela, pelo menos nesse ano foi sempre mais complicado, né? Exatamente. Vamos pensar que o América está no meio da tabela? Vamos tirar Pode essa... subir. Pode. Verdade, Então, assim, mas precisa estar concentrado, como eu disse pra você. E não só a parte de cima da tabela tá equilibrada, como a parte de baixo também. Verdade. Não dá pra chutar. O Botafogo pode sair. Exatamente. Tirando o Paysandu, ainda tem vários ali que podem cair ou não. São 3 que estão ali na parte mais perigosa da tabela que podem ainda escapar, a diferença de poucos pontos, assim como no topo também. Então tá tudo aberto ainda na Série B. Mudando de assunto, agora a gente vai falar de Série A2 do Campeonato Paulista. A gente trouxe informações do arbitral da Série A4, da Série A3 e agora o Conselho Técnico realizado nesta semana já ficou definido que a Série A2 do Paulista 2026 vai voltar a ter fase de quadrangulares, algo que não acontecia desde 2013. Na primeira fase, os 16 clubes jogam em turno único e os 8 melhores avançam para os quadrangulares. Os 2 primeiros de cada grupo vão às semifinais e apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulistão de 2027. Os 2 últimos colocados na fase inicial serão rebaixados para a Série A3. A gente confere agora no telão, o Rony deixou separado os times que vão disputar a Série A2 no ano que vem. O Água Santa, Ferroviária, o Grêmio Prudente, Bruno Maluri vai acompanhar de muito perto, Inter de Limeira, Ituano, Juventus, Linense, Monte Azul, Oeste, Santo André, São Bento, São José, Sertãozinho, Taubaté, o Votuporanguense também aqui da nossa região e o 15 de Piracicaba. Denise, um belo campeonato a Série A2, Grêmio Prudente e Votuporanguense vão disputar aí. Zé, tem vários times que já estão há algum tempo aí na Série A2, outros que estão retornando. A gente sabe que a Série A2 é um campeonato disputadíssimo, tem aí grandes equipes e agora com essa mudança, né, aí no regulamento, talvez os times sintam um pouquinho mais, porque durante tantos anos jogaram de uma maneira e agora vem esse novo sistema que não era jogado, né, desde 2013, né, que foi falado. Então, assim, a gente precisa ver como que vai ser nesse novo formato, se os times vão se adaptar bem. E lembrando, Lucas, que vai mudar também as datas do Campeonato Paulista da primeira divisão. E vai interferir também todo o calendário. Interfere muito, né? Mas eu acho que interfere para todos os times. Nenhum time está acostumado ou esperava uma mudança dessa. Então acho que vai ser um período sim de adaptação. O Paulistão Série A2 é um campeonato muito difícil, muito complicado. São times muito nivelados ali, equiparados. Não tem nenhum que se sobressai muito. Então, essa mudança atinge todo mundo, mas vejo como positivo, assim. Acho que se vai afetar realmente ali a organização para todos, claro, né, sendo justo. Acho que não vejo problema nenhum, não. Mais um período de adaptação, claro que é normal. E o Grêmio Prudente deve vir forte, Denise. Fez um ótimo ano, né? Com certeza. Manteve, né, o técnico que fez um trabalho excepcional na Copa Paulista. E eu acredito que também não somente o Grêmio Prudente, como acredito também no 15 de Piracicaba. Isso que eu ia falar. Menção também. aí pro 15 que também tem um ótimo elenco. Bom, agora a gente muda de assunto. Nós vamos falar do Teixeirão lá em Rio Preto. Após 11 anos, o Teixeirão vai voltar a receber a Copinha e o América estará também em campo. Quem vai trazer todas as informações pra gente ao vivo, direto de Rio Preto, é o Marcos Almeida. Boa tarde, Marquinho, tudo bem? Chuva em Rio Preto?
Exatamente. Boa tarde, primeiramente. Parece que a Mãe Natureza conseguiu responder essa volta da Copinha sendo sediada aqui no Teixeirão com essa bela chuva. É chuva, depois vem o sol para irradiar, ainda mais com essa notícia que a gente recebeu. Aliás, o Teixeirão, a última vez que ele sediou um jogo da Copinha foi no ano de 2015, onde o chaveamento foi dividido ali entre os times de Rio Preto e América, né, com times do Grêmio, do Rio Grande do Sul, e também o Confiança do estado do Sergipe. E aí, então, depois de praticamente 11 anos, o Teixeirão volta a ser a sede desse campeonato aí, que é responsável por divulgar grandes nomes do futebol brasileiro a nível nacional. Vale ressaltar que Rio Preto, por sua vez, dentre os anos de 2015 a 2026, chegou a receber ao menos um jogo como sede. Ali nos anos de 2016, 17 e 23, o estádio Anísio Haddad foi o responsável como sede aí desses jogos que aconteceram nos últimos anos. Na última edição, inclusive, Rio Preto também sediou alguns jogos que foram realizados no Campo 2 da Cidade das Crianças e também no Grande Rio Pretão. Vale lembrar que os jogos da Copinha acontecerão a partir do dia 2 de janeiro e vão até o dia 26 do mesmo mês, aí que é o dia que celebramos o aniversário da cidade de São Paulo. Para finalizar, os atletas que poderão participar aí da Copinha devem ter nascido nos anos de 2005 a 2010. É com grande alegria que a gente recebe essa notícia que o Teixeirão volta a ser sede deste campeonato. Grande alegria. Obrigado, Marquinhos. Se proteja da chuva aí, chovendo bastante em São José do Rio Preto. Bom, e a gente vai ficar de olho agora na agenda desse final de semana pra gente falar um pouquinho dos jogos que vão acontecer. O Rony vai colocar na tela pra gente. Olha lá. Santos e Fortaleza vão jogar às 4 da tarde de amanhã. Mirassol e Botafogo, 18 horas. Tem Flamengo e Sport às 9 da noite. Também Corinthians e Grêmio já no domingo às 4 da tarde. Bahia e Bragantino também às 4 da tarde de domingo. O Juventude recebe o Palmeiras às 18h30 e o Vasco pega o São Paulo. Seu destaque, Denise? Meu destaque para o jogo... Na verdade, eu não tenho destaque no jogo de hoje. Cadê? Eu preciso cadê uma câmera em mim? Fecha em mim, fecha em mim, fecha em mim. Câmera não, da verdade. Você sabe qual que é o destaque Qual? meu? O destaque meu, Zé, é você hoje. Hoje o destaque é o Zé Walter, gente. Esse menino lá de Turiúba... Para muitos não sabem, mas hoje, gente, hoje não vai chorar. É o último dia do nosso parceiro Zé Walter. Estou me despedindo, mas não é uma despedida, né? Mas você sabe que a gente não gosta de despedida, de um até logo, um até breve. Até breve. Uma boa viagem, mas tem um negocinho preparado para você. Ah, meu Deus. A vida é mesmo interessante, né? Consegue fazer com que a gente fique triste, mas também feliz, diante de uma mesma situação. Como é que pode? Igual quando um amigo muda de cidade em busca daquela baita oportunidade, sabe? E falando em oportunidade, o menino de Turiúba, de quem a gente fala agora, não é de desperdiçá-las, viu? Ele escolheu o direito, mas foi escolhido pela comunicação. Muito boa tarde pra você. Tá começando o TH Mais Esportes dessa segunda-feira, programa que promete ser quente com o final de semana desse aí no Campeonato Brasileiro. Inteligente, é daqueles caras sabidos, sabe? Sabe de lei, de política, de futebol também. Na cara do gol, Misael bateu! Gol! Quando fala, a gente reconhece a voz de longe. Chegando com a edição desta sexta-feira do E Agora José. E é pela voz que ele chega em tantos lares desse interiorzão. Mas ele entende de assuntos que muito homem letrado não entende. É que o Zé é daqueles que a gente nem sabe como é que o coração cabe no peito. Se tem alguém precisando de ajuda, olha ele lá. Que orgulho ter um paizão assim, hein, Lívia? Ele narra jogo, apresenta programa ao vivo na TV, tem espaço cativo na rádio. E agora, José? Agora você vai pra longe agarrar suas conquistas como auxiliar de promotoria. Mas continua aqui, bem pertinho, dentro dos nossos corações.
por esse eu não esperava. São os laços que a gente constrói. Obrigado a todos, viu? Boa tarde pra você, bom fim de semana. Tchau, tchau, Valeu, tchau. Zé, tamo junto.